Olá, estamos de volta para a nossa sexta aula de Fundamentos de Economia. Amanda, Antônio, já apostos aqui, a Bruno, Caio, Dario, todos apostos aqui, Júlia. Vamos nós agora entrarmos num ramo novo da economia para a gente. Vamos conhecer uma outra dimensão da economia, um outro enfoque teórico, muito importante para o desenvolvimento de políticas econômicas. Nós vamos tratar hoje da abordagem macroeconômica. Conforme nós vimos na aula 3, quando fizemos uma geral sobre a teoria econômica. E vamos falar primeiro sobre contabilidade social, metas de política macroeconômica e seus instrumentos. No decorrer da aula, nós vamos entendendo toda a dimensão que nos interessa nesse momento, para que a gente possa compreender como se administra a economia de um país. Na verdade, é disso que nós estamos tratando. Quando nós fizemos as duas últimas aulas, nós estávamos tratando da microeconomia. Nós estávamos tratando das relações entre as empresas e os consumidores, mas de cada ponto, de cada mercado, da perspectiva de cada mercado. Nós vimos o mercado de carne, o mercado de qualquer outro bem, e como que os consumidores e as empresas, nas suas diversas formas de organização, interagiam para formar o preço. Essa abordagem é a abordagem da microeconomia. Essa abordagem é que, teoricamente, sustenta e embasa aquela noção de que o Estado não precisa intervir na economia. Ela mostra que os mercados se regulam automaticamente. Então não há necessidade do governo intervir. É como se esses economistas, que nós vimos aqui o caso do Marshall, que seria um representante apenas dessa escola, o Marshall coloca que é como se a economia fosse uma imensa curva de demanda e uma imensa curva de oferta. E que a economia como um todo se regularia automaticamente. Se houvesse algum excesso, haveria uma redução na produção, haveria desemprego, e aí se estabilizaria a economia como um todo nesse ponto de equilíbrio. Se houvesse escassez, haveria aumento de preço, estímulo a investir, ao aumento do investimento, e a economia repousaria mais uma vez nesse ponto de equilíbrio. Assim eles pensavam. Assim a teoria preconizava a ação do governo. Nenhuma. Na prática, o que aconteceu? Uma série de crises ao longo do século XIX todo. Não só por conta dessa noção, basicamente por conta, na verdade, dessa noção de não intervenção do governo. Embora aqui e ali houvesse alguma intervenção governamental na economia. Mas essa era a doutrina que prevalecia na época. Pois bem, crises sucessivas ocorreram ao longo do século XIX, até que culminaram em 1929, com um grande craque da Bolsa e a grande depressão que se seguiu. Nesse momento surge Keynes. E Keynes vai trazer uma outra noção. Ele vai olhar a economia de uma outra forma. Não pela perspectiva como se a economia fosse um somatório de mercados individuais, mas a economia como um todo, em termos de movimentação dos agregados econômicos. Ele vai olhar sobre o consumo. Ele vai olhar a economia do ponto de vista do consumo, do ponto de vista dos investimentos que as empresas fazem para gerar a sua oferta. Vai olhar a economia do ponto de vista da influência do governo sobre essa economia. Então, nós vimos aqui, na aula 3, nós vimos como que Keynes vai ver a economia como um efeito da demanda agregada. É a demanda agregada que puxa, na verdade, representa o crescimento econômico. Aumenta a demanda agregada, quer dizer, o consumo, o investimento das empresas, os gastos do governo, aumentando a demanda agregada, aumenta o nível de atividade econômica, logo nós temos crescimento econômico. Essa é a noção que Keynes tem. Bom, para nós trabalharmos com essa noção agora, e essa noção ela vai permitir e dar instrumentos para uma ação do governo, para manter o nível de atividade econômica. Em 2008, agora, nós tivemos um bom exemplo disso.
Em 2008, houve aquela crise dos derivativos e tal, e a economia ameaçou, e foi, de verdade foi, houve uma depressão. Se a gente olha as curvas de crescimento da economia, a gente vê um vale nesse período. E o que aconteceu? Os governos interviram fortemente para recuperar o nível de atividade econômica. E tiveram um sucesso bem melhor, por exemplo, do que se teve em 29, onde essa teoria e esse modo de ação do governo ainda estava se estabelecendo. Ok? Bom, vamos seguir com o material. Cabe agora nós examinarmos, né, a economia como um todo. Essa é a nossa intenção, examinarmos o funcionamento da economia como um todo. Ora, se nós queremos examinar a economia como um todo, nós precisamos ter modos de medir esse desempenho da economia. Nós precisamos medir esse agregado econômico. Nós precisamos ter meios de medir o que é a produção econômica. Para isso, se desenvolveu, vem se desenvolvendo e temos estabelecido um sistema de contabilidade nacional, um sistema nacional de contabilidade. Quer dizer, é uma forma, essa contabilidade aqui é no sentido de que formas de nós pegarmos as diversas variáveis econômicas e agregarmos ela para termos uma medida do nível de atividade que ocorre na economia. Isso é fundamental. Se nós queremos saber como o governo deve atuar sobre a economia, se nós queremos que o governo atue no sentido de promover o desenvolvimento econômico, nós temos que ter formas de medir esse produto econômico, o que é gerado na economia. Como avaliar a economia de um país? A Maria da Guia pergunta exatamente isso, Maria da Guia. Como nós podemos avaliar a economia de um país? Essa é a pergunta que nós queremos responder hoje, agora. Como avaliar? Nós precisamos ter formas de medida. Então, nós temos um sistema de contabilidade nacional que vai medir esse funcionamento dessa economia. Olha só. Vamos olhar aqui esse nosso fluxo da renda. Vocês lembram dele? Vamos recapitular. As famílias, elas oferecem os seus fatores de produção no mercado de fatores, terra, trabalho e capital. Essa terra, trabalho e capital são conjugados pelas empresas para produzir bens e serviços. E as famílias consomem esses bens e serviços. Então, há um sentido em que os bens e serviços, os fatores de produção são oferecidos, esse é o fluxo real da economia, são conjugados, produzem mercadorias que são consumidas pelas famílias. No sentido inverso, as empresas remuneram as famílias pelos seus fatores de produção e as famílias, com esses recursos dessa remuneração, esse dinheiro proveniente dessa remuneração, vão ao mercado de bens e serviços e compram os bens das empresas. E assim a economia funciona em equilíbrio. O que é o produto interno bruto, então? O produto interno bruto é o conjunto dessa produção econômica. O produto interno bruto consiste exatamente em tudo que foi produzido pela economia. Nós precisamos medir isso, como a Maria da Guia perguntou. Como nós podemos avaliar a economia? Através de uma medida que nos informe qual o produto interno bruto, o PIB. Vocês já devem ter ouvido essa expressão diversas vezes. O produto interno bruto corresponde a tudo que é produzido internamente no país. Não importa quem seja o dono desse recurso. Pode ser um brasileiro, pode ser um estrangeiro, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos pode ser um americano, um norte-americano, ou pode ser um francês. Não importa quem seja o dono da empresa, a nacionalidade da empresa, ou a nacionalidade do trabalhador que esteja lá. O que é importante é que o produto interno bruto mede o que é produzido internamente num país. E é isso que nos interessa quando nós estamos falando de crescimento econômico no Brasil. Não importa quem seja dono da empresa, importa que essa empresa produziu aqui. Se a Volkswagen aumenta a sua produção de automóveis, isso corresponde efetivamente a um aumento na produção brasileira de automóveis. Não importa se a Volkswagen é
brasileira, alemã. Na verdade, ela é parte brasileira, parte alemã, tem acionistas de todo o mundo, né? Compartilhando essa empresa, digamos assim, né? Ou dividindo o controle dessa empresa, a propriedade dessa empresa, né? Pois bem, então nós medir o produto interno bruto é a nossa tarefa de agora, para nós sabermos como nós vamos avaliar a economia. Como mensuramos o PIB? Pergunta o Marco Antônio. Pois vamos começar a responder isso. Tem 3 formas da gente medir esse PIB, né? Nós podemos medir ele pela ótica do produto, quer dizer, pela ótica do que é produzido. São 3 óticas. Olha, reparem uma coisa aqui. Esse fluxo que nós temos aqui, ele se equilibra, ele se iguala. Tudo que é recurso físico, efetivamente tem como contrapartida um recurso financeiro, monetário, digamos assim. Então há um equilíbrio natural nesse modelo. Então nós podemos ver por óticas diferentes, mas que têm ao final o mesmo valor, o mesmo montante. Por isso que nós chamamos de óticas. São formas diferentes de ver a produção, mas que se igualam ao final. Então, se eu posso olhar pela ótica do produto, eu vejo o que é produzido efetivamente. As mercadorias, os produtos que são produzidos, que são feitos. Essa é uma ótica. A outra ótica é uma ótica da renda. Quer dizer, todos esses produtos, esses bens que foram produzidos, eles remuneraram fatores de produção, não foi isso? Terra, trabalho e capital, tudo surge da conjugação desses fatores. Então, tudo que é produzido equivale ao que é remunerado a esses fatores de produção às famílias. Então, uma outra ótica, posso ver o produto, eu posso ver ele pelo que é produzido, eu posso ver pelo que ele é pago aos fatores de produção, às famílias detetoras do trabalho, terra e capital. Okay? Então são 2 óticas diferentes que se equivalem, pela ótica do produto ou pela ótica da renda. Essa setinha, esse conjunto de setas azuis ou de setas rosas, né, que nós temos aqui. A outra forma, uma terceira ótica que nós podemos olhar isso aqui é pelo mercado, é pela distribuição da despesa. Em que se gasta? Nós podemos gastar em bens de consumo, aqueles que se esgotam no seu uso, roupas, automóveis, alimentos, né? Ou aqueles bens que são usados para produzir outros bens. E os estoques. Nós vamos ver agora cada uma dessas óticas, como que elas funcionam e como dessa forma nós podemos avaliar o crescimento econômico do país, ou o nível de produção, ou o tamanho da economia. O Antônio Silvino faz a seguinte consideração: com tanta riqueza e terra fértil no Brasil, não seria para ser o maior ou estar entre os maiores produtores e exportadores do mundo, professor? Eu acho que sim. Muita gente acha, mas veja só, as questões não são simples. As questões não são simples porque há fatores históricos e estruturais de organização da nossa economia que aparentemente impedem que o Brasil se torne uma grande potência mundial. Por isso que é importante para a gente estudar a economia, começarmos a entender a partir de agora, e nós vamos chegar a um ponto bastante avançado nesse sentido, entendermos a partir de agora como que se organiza essa economia, como se pode intervir nessa economia. E o nosso primeiro passo agora é entendermos como que a gente mede esse tamanho da economia. Quando a gente fala em tamanho da economia, como se mede, o que isso significa. E é essa a nossa tarefa de agora. Então vamos lá, gente. Nós vemos então que existe uma igualdade, e esse gráfico aqui, esse esquema do fluxo circular da renda, nos mostra que existe uma igualdade entre produto, o que é produzido, e a renda, que é gerada. É porque tudo que é produzido remunera um fator de produção. Tudo que é produzido é resultado de um recurso natural, que gerou um aluguel para a família proprietária desse recurso,
sobre o qual se aplicou trabalho, que remunerou os trabalhadores, e usando determinada quantidade de capital, de equipamentos e máquinas, que remunerou o dono desses equipamentos e máquinas. Então nós temos uma igualdade entre produto, ou uma identidade entre produto e renda. Tudo que é produzido remunera algum fator. Não há como escapar disso. E, finalmente, tudo que é produzido se transforma num bem de consumo ou um bem de capital. Ou é guardado como estoque para ser consumido no período seguinte. De qualquer forma, tudo que é produzido, que gerou uma renda equivalente, gera produtos que a gente mede pela ótica da despesa, o tipo de despesa que se tem, de bens de consumo ou bens de capital. Essa é a identidade básica que nós encontramos na economia. E a partir daí a gente pode medir por essas três óticas o funcionamento da economia. Vamos ver aqui começar pela ótica do produto. Mede o valor agregado em cada etapa do processo de produção. Vamos entender o que significa essa expressão, valor agregado em cada etapa de produção. Vamos começar aqui supondo essa situação. Uma economia bastante simples, em que existe uma produção de trigo, de farinha, a partir desse trigo, e de pão, a partir dessa farinha. Vamos supor aqui que nós temos uma produção de trigo de 1.000 toneladas. Esse trigo vai ser vendido no mercado e vai gerar aqui mil reais, ou 1.000 unidades monetárias aqui. Essas 1.000 toneladas vão gerar essas 1.000 unidades monetárias. Muito bem. Esse trigo vai ser comprado pelo moeiro e vão ser produzidas 500 toneladas de farinha. Essas 1.000 toneladas de trigo vão virar 500 toneladas de farinha e vão ser vendidas a um preço de 2.500. Muito bem, essa farinha, 2.500 de farinha, vai ser comprada pela padaria, pelo padeiro, vai produzir 500 toneladas de pão. E vai gerar, essas 500 toneladas de pão vão ser vendidas a 5.000 unidades monetárias. Então, para cada uma dessas fases da produção aqui, nós vamos ter gerados R$1.000, R$2.500, R$5.000. Então, nós podemos dizer que o valor bruto da produção é R$8.500. É isso? Muito bem. Mas há um problema com essa abordagem. E nós vamos ver isso aqui. Por quê? Vejamos bem. Nesse slide, nós vamos examinar aqui o funcionamento, ou como que se organiza a produção. Tá? Vamos olhar aqui um campo de trigo. Nós temos aqui o campo de trigo todo plantado, nós temos a aplicação de capital, o aluguel da terra, o trabalho sendo aplicado. Essa produção aqui vai ser colhida e vai ser vendida ao moinho. Então nós vimos pelo nosso exemplo que essa produção toda aqui vai ser de 1.000 unidades monetárias, R$1.000. Vai ser vendida ao moinho. O moinho vai pegar esse trigo, vai moer, vamos guardar ele em silos aqui, inicialmente, quando ele chega o trigo, vai ser guardado em silos, vai ser moído, guardado em outro silo, para depois ser vendido. E essa produção vai sair aqui ao valor de R$2.500, certo? Pois bem, essa produção de farinha vai ser vendida aqui para a nossa padaria, nossa enorme padaria desse país aqui, que vai pegar essa farinha de trigo, vai produzir os pãezinhos, que todos irão consumir. Esses pãezinhos aqui vão ser vendidos ao valor de 5.000 unidades monetárias. Vocês notam o seguinte, que dessas 5.000 unidades monetárias, uma parte corresponde aos 2.500 de farinha que foram consumidos no processo de fabricação do pão. E essa farinha, que tem o valor de 2.500, uma parte desse valor refere-se aos 1.000 unidades monetárias referentes ao trigo, que foi colhido e foi vendido aqui ao moinho para produzir farinha, que foi consumido pela padaria. Vocês notam, então, de que esse produto contém uma parte do que foi fabricado aqui no moinho, a farinha, que contém, por sua vez, uma parte do que foi produzido pela fazenda, pelo agricultor aqui que plantou e colheu o trigo.
Então vocês notam que no produto da economia, se nós simplesmente formos somar os valores de mercado das vendas, nós vamos estar contando duas vezes, porque dentro desses 5.000 tem 2.500 referente à farinha, e dentro desses 2.500 da farinha tem 1.000 referente ao trigo. Então vamos ver como que nós podemos agora, com esse novo conhecimento sobre o valor que é agregado na produção, nós vamos ver como que nós vamos calcular o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto. Nós vamos ver o que foi agregado em cada processo. A farinha foi vendida por 1.000 ao moinho, e o moinho agregou R$ 1.500 em valor. Foi vendido por 2.500, 1.000 da farinha, 1.500 do serviço, do trabalho que foi aplicado sobre o trigo aqui. Que, por sua vez, foi vendido à padaria por 2.500, que produziu 5.000 de pão. Mas desses 5.000 que foi vendido de pão, 2.500 refere-se à farinha, que, por sua vez, refere-se ao trigo. Ok? Então, vamos passar aqui para o próximo slide, aí nós vamos ver exatamente como que nós podemos fazer esse cálculo. Vamos lá. O valor da produção, vamos ficar só no slide aqui para a gente ver bem claramente. O valor da produção, agora que nós temos, é 1.000 referente ao trigo, e o valor adicionado, para simplificar, foi exatamente os 1.000. Vamos simplificar essa história aqui, de como nós estamos falando da agricultura, o 1.000 aplicado referente à venda, refere-se a todo o valor agregado. Antes não tínhamos nada. Esse 1.000 foi vendido aqui para o moinho, que vendeu por 2.500, mas o valor agregado, o valor adicionado pelo moinho foi de 1.500. E finalmente foi vendido à padaria, que fabricou e vendeu pão a R$5.000, mas o que ele adicionou de valor foi 2.500. Então aqui nós temos a medida efetiva do produto interno bruto, e não do valor bruto da produção, mas o produto interno bruto. Produziu-se 1.000 de trigo, esse 1.000 de trigo se transformaram em 2.500 de farinha, mas só foi adicionado de valor aqui 1.500, e quando se transformou em pão, a esse valor da farinha se adicionou 2.500 relativo ao trabalho empreendido para se produzir o pão. Então, essa é a noção do produto que nós temos pela ótica do produto para medir o PIB. Nós medimos o valor agregado, senão nós estaremos contando duas vezes. Ao somar 1.000 com 2.500, eu estou contando duas vezes o trigo. E 3 vezes na hora que eu somo ele aqui para fazer o pão. Eu só conto o valor agregado. A Júlia Cristina me pergunta, então 1.000 toneladas de trigo é igual a 5.000 toneladas de farinha, né, que vira pão, e aí então lucro de 250% com relação ao valor inicial ao final. O lucro é uma outra questão, né, que ele está embutido aí. O que nós temos é a distribuição desses valores entre os fatores de produção. Nós vamos ver isso quando a gente trabalhar a questão da ótica, pela ótica da renda. Tá? Mas, de qualquer forma, esse é o raciocínio, Júlia. As toneladas de trigo, as 1.000 toneladas de trigo, vão virar 500 toneladas de farinha. Há uma perda nesse processo, que por sua vez vão virar 500 toneladas de pão. Nesse caso, não há perda. Ok? Então, esse é o processo de transformação em termos de valores. O trigo que sai a 1.000, depois vai ser adicionado o valor do trabalho do moinho, 1.500, e depois o trabalho do padeiro, 2.500. Nesse caso, o valor da produção não conta, só se conta o valor final da produção. É o Marco Antônio que pergunta. Pois é, Marco Antônio, veja só, foi produzido 1.000 aqui, esse é um ponto importante para a gente entender. Então o valor adicionado, antes não se tinha nada, se tinha terra lá, se colheu o trigo, se produziu 1.000. Para simplificar, nós consideramos que não havia valor anterior algum. Ora, na hora que se produziu farinha e se vendeu a farinha a 2.500, a gente tem que entender que desses 2.500, 1.000 refere-se ao trigo que foi comprado. Então o que foi produzido aqui efetivamente foi 1.500. 1.000 foi produção do agricultor, 1.500 foi a produção do moleiro. O preço dele é 2.500, porque ele vai remunerar com esse preço o trabalho dele, 1.500, e o trabalho do agricultor, 1.000.
E o trabalho do padeiro, né, que vai vender por 5.000, vai ser remunerado a 2.500. O restante, os outros 2.500, referem-se aos 1.500 do moleiro e os 1.000 do agricultor. Percebe? Então nós estamos medindo exatamente o que foi adicionado a cada produto em cada etapa do processo produtivo. Essa é a noção de valor adicionado. Ok? Estamos ok com isso? Esse é um conceito importantíssimo. O Roberto está dizendo para eu avisar vocês que isso é hipotético, porque senão vai parecer que o padeiro está explorando o povo. É claro que isso aqui é um exemplo hipotético, né? A margem do padeiro talvez não seja tão alta assim, mas a margem do setor industrial, e é isso que o padeiro está representando aqui, ela é efetivamente mais alta. Pode ser que ela não seja mais alta unitariamente, mas no conjunto, no agregado, pelo ganho de escala que tem, a indústria é muito mais produtiva, logo os lucros da indústria são muito maiores que dos outros setores. Embora o setor de serviços também tenha um lucro muito alto. Mas aí vamos simplificar nossa questão aqui, ficarmos nessa economia mais simples que nós estamos lidando. Ok, Roberto? Bom, então essa é a noção. Quando nós estamos olhando aqui pela ótica do produto, é isso que nós medimos. E quando nós olhamos pela ótica da renda, como que nós vemos isso? Quando a gente está trabalhando na ótica da renda, vamos examinar aqui o mesmo ciclo. Só que agora nós estamos vendo o seguinte, essa produção aqui do trigo, né, ela se repartiu entre os fatores de produção que foram empregados nessa produção, terra, trabalho e capital. Então esses 1.000, que foi o preço de venda da produção de trigo, ela se repartiu para trás em terra, trabalho e capital. Esse trigo foi vendido a 1.000 para o moleiro, que também aqui esse serviço se repartiu em terra, trabalho e capital. E aí, sucessivamente, isso aí vai para a padaria e se reparte também em terra, trabalho e capital. Quer dizer, o valor agregado vai ser distribuído entre os fatores de produção empregados em cada uma dessas etapas. Vamos ver no próximo gráfico, então, na próxima tabela, como é que isso se reparte. Nós vamos ver aqui que, pela ótica da renda, é a soma das remunerações dos fatores de produção. O salário, que é a remuneração do trabalho, o aluguel, que é a remuneração pela propriedade, e o lucro, que é a remuneração ao capital de risco. Os juros, aqui eu coloquei essa menção aos juros aqui só para a gente ficar ciente de que isso se refere-se à remuneração do capital financeiro. Não está diretamente ligado a esse exame da produção que nós estamos fazendo. Ok? Então isso aí é um outro aspecto que eu deixei aqui só para mencionar, de que ele não entra nessa equação, mas é uma remuneração também pelo investimento, não é uma remuneração de um fator de produção efetivamente. Ok? Então vamos lá. Nosso quadro agora fica da seguinte forma, quando nós queremos medir o PIB pela ótica da renda. O trigo, né, ele foi produzido, e esses 1.000 produzidos do trigo, ele se repartiu em 600 relativo a salário, a 300 relativo ao aluguel da terra, e 100 relativo ao lucro do capitalista lá que fez essa produção. Supondo que um empresário alugou a terra de um fazendeiro e ele fez essa produção, contratou a mão de obra e produziu o trigo. Então, se repartiu aqui pelos 3 fatores de produção. Salário remunera trabalho, aluguel remunera o recurso natural e o lucro remunera o capital. A farinha, depois ela remunerou a 1.000 o trabalho e 500 o lucro do moleiro. Não houve remuneração da terra, aqui no caso. Porque, idealmente, nós estamos falando aqui de que é uma produção industrial. Então, a farinha, né, foi distribuído, o preço da farinha, né, foi vendido aí, o valor adicionado à farinha foi distribuído em 1.000 para os empregados e 500 para o moleiro. Por sua vez, isso foi vendido a R$ 2.500, né, para o padeiro, e o padeiro distribuiu esse valor em 1.500 relativo a salários e 1.000 que foi o lucro do nosso padeiro. Como diria o Roberto, né, esse padeiro que está explorando todo mundo, mas a produtividade dele é maior, né, Roberto?
Mas vamos lá, isso aí, de qualquer forma, isso é um exemplo hipotético, né? O padeiro não ganha tanto assim. Mas vamos lá. Então, aqui pela ótica da renda, nós chegamos ao mesmo valor. Necessariamente, nós temos que chegar ao mesmo valor do PIB. R$5.000. 5.000 unidades monetárias. Toda a produção desse nosso país hipotético. Ah, ok? Então, nós vimos por essas duas óticas, do produto e da renda. Vimos como elas se equivalem. Do produto, nós estamos só vendo um produto foi vendido, foi incorporado a outro produto, nós vemos quanto foi adicionado de valor a esse produto. E assim sucessivamente até o consumidor final. Nessa outra forma, quando a gente olha pela renda, nós vemos quanto desse valor adicionado vai ser distribuído entre salários, entre aluguel e entre lucro. Necessariamente tem que ser igual, porque todo valor adicionado vai se distribuir na remuneração dos fatores de produção que foram empregados na produção. Ok? Bom, e pela ótica da despesa, o que nós estamos examinando? Aqui agora nós chegamos a uma situação um pouco mais simples. Nós produzimos essas mercadorias e essas mercadorias tiveram um destino. Ou elas foram utilizadas para consumo diretamente, e dessa forma, quando elas foram utilizadas para consumo, elas foram destruídas no processo, quer dizer, eu pego um alimento, como o alimento, esse alimento deixa de existir, não cumpre mais a função. Pego uma roupa, essa roupa vai se desgastando, mesmo que demore um tempo, ela é destruída. Né? Mesmo um automóvel, um bem durável, com o tempo esse bem perde uso, perde possibilidade de ser usado. Né? Por isso são bens de consumo. Agora, alguns outros bens não. Alguns outros bens eu vou usar para produzir outros bens. Esses são os bens de capital. Uma máquina, um trator. Então, a gente, na hora de medir o PIB, a gente mede esses diferentes usos do que é produzido. Então, nós temos uso para consumo ou uso para bens de capital que vão ser empregados, e isso é importante, na produção de outros bens no futuro. Dentro dessa outra visão do que seriam bens de capital, nós vamos incluir também os estoques, porque nem tudo que é produzido é consumido. Algum trigo pode ser guardado para ser usado no ano seguinte ou no momento de entre safra. Né? Então, a própria farinha pode ser estocada para um consumo posterior. Então, nós vamos incluir, né, nesses outros bens, vamos colocar de um lado bens de capital e estoque e de outros bens de consumo. É uma outra forma de nós medirmos o produto interno bruto. E aí, nesse caso, eu tive que criar uma outra categoria. Nós temos os bens de consumo, os pãezinhos, né? E aí inauguramos uma fábrica de bens de capital. Máquinas, fornos, moinhos, enfim. Esses bens de capital, eles foram produzidos por uma outra empresa e isso levou a uma elevação do nosso produto interno bruto, porque de bens de consumo, o trigo, a farinha e o pão, eles foram todos consumidos, mas um outro setor de bens de capital acrescentou mais 1.000 aqui a nossa equação, e aí nós temos um produto interno bruto de 6.000. Isso é só um exemplo, é teórico, uma economia. De verdade, tem todos esses setores funcionando o tempo todo, bens de capital, bens de consumo, né? E todos os fatores sendo remunerados. Isso aqui é um esquema bem simples, só para a gente entender o raciocínio, a forma como isso é calculado. Ok? Então, essa é a nossa visão da ótica da despesa, né? Que é equivalente, porque tudo que foi produzido remunerou os fatores de produção, resultou num produto. São 3 óticas equivalentes. Muito bem. Agora vamos olhar de uma outra forma. Na ótica da renda, Maria da Guia faz uma pergunta muito boa. Na ótica da renda, não entram os impostos indiretos e a depreciação do capital? Maria da Guia, alunos, na verdade, isso aqui é um esquema muito simplificado para a gente entender o funcionamento básico da contabilidade nacional. Uma série de variáveis não estão sendo consideradas nesse primeiro momento.
Os que forem aprofundar seus estudos em economia vão ter, inclusive, uma disciplina chamada contabilidade social, ou contabilidade nacional, depende, mas de qualquer forma vocês vão entender melhor como que se faz esse cálculo, a equação toda que nos permite calcular o produto de uma economia. E é claro que ficam de fora os impostos, a depreciação, né, os estoques nós estamos colocando aqui agora, mas uma série de informações, de variáveis não estão sendo apresentadas para vocês agora. Mas o funcionamento, o esquema geral de medida é esse. Mas você tem razão, Maria da Guia. Os impostos eles devem ser considerados. Tá? E são. Na verdade, eles são considerados. E a remuneração e outros fatores tantos. Algumas coisas são consideradas no PIB e outras não. Tá? Só para adiantar para vocês, já que nós estamos falando por esse assunto, por exemplo, bens usados. Bens usados não são contados no PIB. Quando a gente está falando pela ótica da despesa, por que os bens usados não são contados no PIB? Porque eles já foram computados quando eles foram vendidos da primeira vez. Então, se eles são revendidos, não entra mais, senão estaria havendo uma dupla contagem. E isso se quer evitar. Ok? Então, vamos seguir aqui na nossa visão simplificada, mas importante para a gente entender o funcionamento desse mecanismo. Uma boa intervenção, Maria da Guia. Aliás, as intervenções todas estão sendo muito boas. Vamos lá. Quando a gente olha o produto interno bruto aqui, eu estava me referindo a tudo que é produzido no Brasil. Mas e se eu quiser examinar tudo que os brasileiros ganham efetivamente? Qual seria a renda nacional bruta? Essa é uma pergunta importante, né? Por exemplo, o Abílio Diniz, ele é dono de um supermercado aqui no Brasil e de um grupo de supermercados também na França. Então tem uma parte da renda dele, como brasileiro, que é gerada lá fora. Então nós temos diversos empresários que obtêm sua renda lá fora. Trabalhadores também, tem trabalhadores que prestam serviços lá fora. Tem trabalhadores que trabalham nos países de origem e outros que são consultores e prestam serviços para outros países. Então nós temos uma parte da renda que é gerada internamente, mas nem toda pertence a brasileiros. E uma parte da renda que é gerada pelo mundo todo, que uma parte dessa renda gerada no mundo todo, uma parte é dos brasileiros. Como é que a gente faz essa conta? Então nós pegamos o produto interno bruto e tiramos desse produto interno bruto o que é de propriedade de estrangeiros no Brasil. O que a Volkswagen obteve como renda, não o que ela pagou para os trabalhadores, que esses são brasileiros, mas o que ela obteve como lucro, a gente exclui do produto interno bruto. E acrescenta o que os proprietários de propriedades brasileiras no exterior geraram de remuneração. E aí nós vamos ter a renda nacional bruta. Quer dizer, tudo que os brasileiros ganharam. Nem tudo que os brasileiros ganharam foi produzido internamente. Ok? Então, essa é uma paridade importante. Veja só, existem outros indicadores, Maria da Guia, outros indicadores, o produto, a renda líquida, enfim, existem a renda nacional líquida, o produto interno líquido, existem outros indicadores que exigiriam, no entanto, mais espaço e uma disciplina, na verdade, para estudar como se interrelacionam todas essas variáveis para a gente ter medidas mais precisas sobre a economia de um país. Ok? Uma das coisas que a gente pode adiantar, e é importante a gente adiantar, nós vamos voltar a esse assunto na 10ª aula, é a questão do PIB e o PIB per capita. Quando a gente fala de PIB, nós estamos falando da produção de um país. Produção de todo um país. Então um país produz 10 mil, um país produz 1 milhão. Sim, isso em si é uma informação boa? Isso é uma informação boa. Mas eu pergunto, e se um país que tem uma produção de 1000 tiver uma população de 100? E um país que tem uma produção de 10 mil tiver uma população de 1 milhão? É diferente, né? Então nós devemos examinar não o tamanho só da economia em termos absolutos, mas a gente deve examinar em termos relativos ao tamanho da população. Então, se a gente pega um país como a Suíça, o PIB dele é menor do que o do Brasil.
mas o PIB per capita, quer dizer, o PIB por habitante é bem maior do que a do Brasil. Por quê? É uma economia, relativamente falando, maior. O produto por habitante é maior do que da economia brasileira. Ok? Esse é o sentido de PIB per capita, e ele é uma medida mais exata, mais aproximada do tamanho de uma economia, efetivamente. E é isso que a gente deve considerar. Medidas de emprego é uma outra coisa bastante importante para a gente avaliar quando nós queremos medir o desempenho econômico. Desemprego. Porque, na verdade, o que o Keynes estava querendo evitar é esse desemprego. Esse desemprego, em termos gerais, de recursos, é que significa um não crescimento econômico, ou pior, uma diminuição efetiva da economia. Como que a gente mede essa taxa de ocupação? Nós pegamos as pessoas desocupadas e colocamos sobre o total da força de trabalho vezes 100, para a gente fechar a percentagem. Então, no nosso exemplo aqui, suponha que tem 8 pessoas desempregadas, com uma força de trabalho de 100. 8 dividido por 100, vezes 100, nós temos aqui o nosso número de 8%, que seria a taxa de desemprego. A taxa de desemprego, hoje no Brasil, é uma das mais altas que nós tivemos. Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas. É uma taxa próxima de 20%, algo assim. É muito alta. Então nós temos uma situação assim que o desemprego gera todo esse quadro dramático que nós estamos atravessando nesse momento, né? O Marco Antônio pergunta: como podemos mensurar a diferença do PIB com a renda nacional bruta? Se os impostos são diferentes ou só mensuramos o resultado final? No caso aqui, nós estamos considerando, Marco, a pergunta é muito boa. A gente não tem aqui agora espaço para a gente detalhar esse cálculo de forma que a gente possa destacar o valor dos impostos. Mas a gente pode considerar aqui que os impostos estão incluídos nesse cálculo, tanto do ponto da renda nacional bruta, né, quer dizer, estão incluídos os impostos que vão ser cobrados, ou foram cobrados, né, e o PIB bruto também, que ali está incluído. Existe, na verdade, enfim, estão incluídos. Tá? Os impostos e todas as outras despesas estão incluídas nesse cálculo. Tá? Estão excluídas despesas como venda de bens usados, esse tipo de coisa está excluído desse cálculo. Mas tudo aquilo que concorre para a produção está considerado ali dentro. Ok? Então vamos lá. Então essas medidas de desemprego, elas são importantes para a gente medir o desempenho da economia. Fica claro pela nossa taxa de desemprego atualmente que nossa economia não vai bem. Isso a gente sente na pele atualmente, né? Pois bem, gente, como que se pode atuar para modificar esse quadro? Quadro de desemprego, quadro em que não se investe. A atuação do governo, a partir de Keynes, passou a desempenhar um papel importantíssimo na solução desses problemas, no estímulo ao crescimento econômico. Porque o governo tem a capacidade de interferir na demanda agregada. Ora, porque tem desemprego, porque as empresas não estão produzindo. Por que as empresas não estão produzindo? Porque, de alguma forma, elas percebem que não há uma demanda que vai absorver ou que vale a pena estimule elas a investirem para produzir mais. Então, o governo pode entrar para reverter esse quadro. Nas próximas aulas nós vamos exatamente trabalhar esses aspectos. No curto prazo, cabe ao governo resolver problemas de inflação, de desemprego. No longo prazo, estimular o crescimento e, mais ainda, o desenvolvimento econômico. É o crescimento e o desenvolvimento econômico que vão permitir que a gente combata efetivamente a inflação e o desemprego. Essa é a questão toda que está aí clamando nos jornais. Precisamos estimular o crescimento do país. E o governo exerce um papel importante nisso. E para ir reverter esse quadro de desemprego. Né? E o quadro da inflação. A inflação nós vamos conversar bastante. Já na próxima aula a gente começa a conversar sobre essa questão de inflação. Não é simples, nem tão assim
perfeitamente entendido isso. Nós vamos ver se a gente consegue esclarecer esse ponto. Bom, o governo atua para reverter esse quadro a partir da política fiscal, uma política de gastos do governo. O governo gasta, aumenta a demanda agregada, como nós vimos na aula 3, né? De política monetária, para cuidar dos aspectos relativos à inflação, da política comercial e cambial, isso é importante porque exportando o país passa a produzir mais, aumenta o seu mercado efetivamente, e a política de rendas, que visa basicamente a processos distributivos, né? Distribuir a renda. Isso gera efeitos muito positivos na economia. É isso que se espera. Uma das questões graves do Brasil é exatamente essa concentração de renda excessiva, uma das maiores concentrações de renda do mundo. Pois bem, isso é o que nós vamos estar examinando a partir da próxima aula, cada uma dessas dimensões de políticas do governo. E ver como que a gente pode, como o governo pode atuar para reverter o quadro, infelizmente, que nós nos encontramos hoje. E quais os efeitos dessas políticas e, especialmente, como elas se interrelacionam. Porque essas políticas não são independentes uma das outras. Uma influencia a outra. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos tratar da questão de moeda e inflação. Exatamente dentro desse quadro. Vamos entender os aspectos relativos à moeda e inflação. Marco Antônio pergunta... mas não seria muito complicado, porque se um é curto prazo e o outro é longo prazo, aí ele se refere àquela questão, deixa eu até voltar aqui rapidamente, Marco Antônio, essa questão aqui das políticas de curto e longo prazo. Veja bem, políticas de longo prazo, essas políticas de longo prazo que se fala que são medidas que são tomadas que vão ter efeito no longo prazo. Elas demoram um tempo a se realizarem, mas elas estão se realizando a cada momento. Então, medidas tomadas que estimulem a demanda agregada têm efeito no curto prazo de crescimento econômico. E com isso aí se reverte o desemprego, por exemplo. Tá? São políticas que têm efeitos de longo prazo, que o governo toma efeitos de longo prazo, mas não quer dizer que esses efeitos só vão se realizar lá no futuro longínquo. Eles começam a se realizar hoje. Né? Uma política de estímulo ao crescimento leva a efeitos a partir do momento que ela começa a ser implementada. Ok? Então, gente, na próxima aula nós vamos tratar da moeda e inflação. E esse é um ponto especialmente importante, né, para nós entendermos todas essas questões, muitas das questões que estão aparecendo nos jornais aqui. Mas precisamos entender bem direitinho essa questão de moeda. O que é moeda? Como é que funciona? O que é isso de dinheiro? Né? Essa é uma questão importante. Ok? Então, até lá.